Dentre todas as principais características das obras de Naruto, as invocações, que são aqueles animais gigantes, sempre foram uma das que mais fascinaram o público no geral. No entanto, particularmente, eu posso dizer que essa característica não foi muito bem abordada nos quesitos de exploração, assim como muitas coisas no universo de Naruto. Esse universo ele é muito amplo, ele tem muitas camadas e infelizmente não deu tempo de explorar todas elas. Esses animais, como os sapos do Monte Myeongoku e as serpentes, as lesmas, todos eles têm uma participação ativa na história, entretanto a gente não sabe muito sobre eles. A começar pelos sapos, que foi aqueles dos quais a gente viu maior desenvolvimento, podemos afirmar que a melhor participação deles foi durante o arco em que o Pain teve seu antagonismo ressaltado, e ele serviu para apresentar para nós o chakra sábio, o modo Sanin e a energia natural. Quais eram os riscos e prejuízos dela, como ela funcionava mais ou menos, mas foi basicamente só isso. Eles só serviram para mostrar pra gente um pouco mais do que é o modo Sanin e o porquê ele era tão importante para a obra no passado e porquê seria importante dali para frente. No entanto, a gente também viu um pouco do modo Sanin das cobras. Mas, diferente dos sapos, as serpentes elas não tiveram muita participação. E eu digo infelizmente porque a gente tinha uma abordagem na primeira batalha de invocações do Sennin em Naruto clássico, quando o Tsunade, Orochimaru e o Jiraiya se enfrentam ali pela primeira vez. A gente vê que cada uma das invocações tem uma personalidade, sendo o Manda uma serpente traiçoeira, o Gamabanta um sapo autoritário, corajoso e tudo mais, e a Senhora Katsui, que é a lesma, sendo a mais dócil e gentil entre eles, e também a mais cooperativa. A gente, particularmente eu pelo menos, gostaria de ter visto um pouco mais de como essas bestas gigantes se comportariam em um mundo onde a gente tem essa característica mais fabulativa, né? Os animais falam, existe todo um contexto meio mágico onde eles são inseridos e claramente eles são importantes não só para as artes ninjas, mas também para a fauna e para a flora daquele local. O que deixa essas bestas mais interessantes é o fato de que a gente não sabe muita coisa sobre elas, mas ao mesmo tempo que isso é interessante, isso é um pouco frustrante também. Outras invocações que tiveram espaço dentro da obra de Naruto foram os cães, no caso aqueles cachorros de invocação do Kakashi, mas a gente não sabe muito sobre eles, a gente não sabe como eles falam, por que eles falam, se eles são de alguma outra raça diferente do Akamaru, ou se aquilo é uma característica geral dos cachorros no universo de Naruto. Claramente a gente não tem a menor ideia de como esses animais eles foram criados, ou se eles foram algo mais pessoal do Jiraiya ali. E isso deixa muitas dúvidas, pelo menos para um leitor como eu que gosta de entender um pouco mais de como esse tipo de coisa funciona dentro das obras. No entanto, eu posso dizer que a mais injustiçada, pelo menos nesse quesito, foi a Senhora Katsui. A gente tem algumas informações sobre elas em documentos extraoficiais da obra também, mas infelizmente a gente só tem aquilo. Até porque a gente só tem ela como a representante oficial da Floresta das Lesmas. E fora isso não existe muitas informações sobre ela, além do vínculo que ela tem com seus invocadores. Mas o que deixa o jutsu de invocação e as bestas envolvidas neles ainda mais incompleto, pelo menos na minha visão,
é justamente o caminho animal. Vale relembrar que quando o Jiraiya luta contra o Pain na Vila da Chuva, a senhora, aquela anciã dos sapos, ela chega a comentar que ela conhece algumas das espécies que o caminho animal consegue chamar para a batalha, mas ela ressalta principalmente o camaleão. Ela diz que realmente os camaleões são inimigos difíceis de se combater, o que implica dizer que sim, as criaturas fabulativas desse mundo, elas se conhecem e mais do que isso, elas têm uma noção de como o ambiente, o habitat da outra criatura funciona. E isso seria muito bom de ser visto, visitado, trabalhado, porque isso só aumentaria ainda mais a riqueza que esse universo tem. Talvez explorar os habitats dessas criaturas e talvez até mesmo fazer algo como Jujutsu Kaisen fez, no caso. Se vocês forem bem lembrar, em Jujutsu Kaisen a gente tem uma regra para a técnica das 10 sombras, que é basicamente uma magia de invocação. E nessa técnica existe o seguinte pré-requisito para invocar as sombras, no caso invocar bestas e os animais, que é o fato de que você precisa conquistar eles, ou seja, lutar com eles e conquistá-los para que você possa chamar eles para a batalha. Em Naruto a gente tem algo parecido quando se diz respeito aos sapos, que é o fato de que existe um contrato e esse contrato deve ser obedecido por ambas as partes. Mas o contrato se resume a isso, a gente não tem uma interação muito profunda entre o invocador e o seu invocado. A gente não entende muito bem como funciona essa relação para além de um ser chamado para ser o guarda-costas do outro, basicamente. Além disso, muitas outras funções poderiam ser aproveitadas, como o fato de os animais gigantes poderem manipular a energia sábia. Poderia haver alguma dinâmica onde existissem algumas provações para a gente entender mais ou menos como esses animais manipulam o chakra sábio e como eles passam esse conhecimento para os seus demais. Novamente, a gente só viu isso com os sapos, a gente não viu isso com os demais animais. E a gente sequer sabe se as outras invocações têm a sua espécie ainda viva ou se eles são últimos, cada um de sua espécie, especificamente os animais que são invocados pelo caminho animal. No entanto, essas são só algumas curiosidades que a obra vai transferindo para nós, enquanto mais a gente vai acompanhando ela de cautelosamente. Mas enfim, esse foi o assunto que eu quis trazer aqui hoje. Eu realmente gostaria que mais dessa complexidade, dessa fauna fantástica fosse explorada enquanto ainda tem tempo. A gente ainda tem, querendo ou não, o universo de Boruto, e nele a gente pode ainda ter alguma apresentação, alguma profundidade nesse tema. Talvez seja esperar um pouco demais, no entanto, é alguma coisa que eu realmente gostaria de saber se vocês também esperam, se vocês também pensam, e se vocês tiverem algum outro conteúdo que seja tão interessante quanto, ou até mesmo mais interessante do que esse, sintam-se à vontade para sugerir aqui nos comentários. Bom, esse foi o canal Senhor C, então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.